A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa. Ela tem um título: Afaste-se de quem fala mal. Preste atenção. Atos capítulo 19, no verso 8 e 9 diz assim: Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Nesse momento do ministério de Paulo, primeiramente, ele estava falando a todos na sinagoga, mas depois ele se separou somente os discípulos para ensinar diariamente na escola de Tirano. Qual foi o ponto-chave para Paulo tomar essa decisão? Alguns começaram a falar mal do caminho para a multidão. Paulo decidiu afastar-se daqueles que estavam falando mal. Aqueles que estavam falando mal estavam contaminando o povo com a dureza e incredulidade. Também não estavam com o coração aberto para receber nenhum ensino. Sempre vão existir aqueles que se levantam para falar mal, com suas muitas opiniões e soberba. Vão sempre tentar denegrir o ensino, as práticas da igreja, as decisões e até mesmo os líderes. Siga o conselho de Paulo. Afaste-se deles. Aproxime-se do pecador que está perdido, precisa ser salvo. Aproxime-se do irmão que está fraco na fé, precisando de ajuda para prosseguir. Mas se afaste daqueles que se levantam para falar mal. O problema daqueles que estão sempre falando mal é que a sua boca fala do que está cheio o coração, e o coração contamina o homem. Quando você parar a fim de ouvir aquele que fala mal, você está abrindo o coração para a influência de demônios e corre grande risco de ser contaminado. Paulo não tentou ganhar aquelas pessoas. Ele não perdeu seu tempo argumentando com elas. Ele se afastou e levou consigo os discípulos. Discípulos não andam com quem fala mal, afinal são discípulos. Aprenda algo: discípulo anda com discípulo. Quem fala mal anda com quem fala mal. Cabe a você decidir qual é o seu grupo dentro da igreja. Mas saiba que não é possível fazer parte dos dois. Quem é discípulo não fala mal. Quem fala mal é porque não é discípulo. O que faz separação entre esses dois grupos? A questão é: quem fala mal precisa de um ouvido para ouvi-lo. Só o que é verdadeiro discípulo não somente não fala mal, ele não aceita falar em mal. Por isso, ele não se dispõe a ser ouvido para aquele que fala mal. O resultado é que ele se afasta. Como acabar com um grupo que fala mal, pastor? Simplesmente não emprestando o seu ouvido para que eles saibam que o grupo dos que falam mal é formado por dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que falam mal são aqueles que ouvem. Se você ouve os que estão sempre falando mal, você já escolheu o seu grupo. Decida hoje escolher o grupo certo. Toda escolha implica em uma renúncia. Muitas vezes temos que renunciar a certas amizades para escolher o certo no grupo. Saiba que o Senhor chamou você para ser um discípulo. O primeiro passo para ser um discípulo é ouvir mais e falar menos. Paulo somente pôde ensinar para os seus discípulos na escola de Tirano. Às vezes, para ser transformado num discípulo, é necessário fechar a boca e abrir o coração. Mas, infelizmente, existem aqueles que escolhem fechar o coração e abrir a boca. Tudo é uma questão de escolha. Paulo fez a escolha certa. E você?
Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Por isso eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aonde houver uma pessoa ouvindo essa mensagem, que seus olhos se abram, para que elas possam, Deus, ser guardadas, livres de ser fermento, livres de ser pessoas que falam mal de autoridades, livres de ser pessoas que contaminam, que pessoas que estão tentando dividir a igreja, separar os irmãos. Eu oro, Pai, para que haja unidade, para que haja, ó Deus, respeito, para que eles possam honrar as autoridades que Deus colocou diante deles. Eu oro, Pai, para que eles sejam guardados pelo Senhor em todo o tempo. Livra eles de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal. Nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas tenham revelação de quem realmente está falando a verdade. Que você foi abençoado e deseja ser um mantenedor da palavra de Deus, você pode fazer um Pix. Tem um número do Pix pelo qual você pode fazer uma oferta. Lembre-se, tudo aquilo que você semear, Deus vai multiplicar na sua vida. Nós usamos a sua oferta para levar cestas básicas para aqueles que nada têm e também para levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. A sua oferta é para esse propósito. Por isso, não perca a oportunidade de semear no reino de Deus. Tudo que você semear, Deus vai multiplicar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém.